Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de abril de 2025, né? Os irmãos chamam de é o dia de São Jorge, né? E o dia de São Jorge, Rio de Janeiro, acho que é o estado, a cidade, né, que mais comemora o Dia de São Jorge. Eu acho que é só o Rio, né, não? Não, os outros estados também. Aqui em Petrópolis é feriado. Aqui também, no Rio, é feriado. Feriado aqui também, em Petrópolis é feriado. Mas olha, Minas não é, Minas não tem isso. Minas não, mas aqui do Rio de Janeiro é. Eu acho que é um feriado estadual, né? É, Eu é acho que, feriado estadual. mas aqui em Petrópolis o pessoal está seguindo aí, porque as Tá, lojas, o tá comércio tudo fechado, começa todo fechado. fechado. Está mais fechado que segunda-feira, que foi dia 21, que é um feriado nacional, né? Sabe? Verdade. São Jorge é mais forte que Tiradentes. Minha filha, essas coisas assim é É estranho, né? de brincar. Horário, né? Nós estudamos essa obra, o Sermão do Monte, Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Nós estamos estudando o item que diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, né? Então, essa passagem é muito forte, né? Porque quando ele diz, porque eu vos digo, eu é Jesus, né? Que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E hoje a gente vai começar quando ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, né? Vamos começar a analisar isso daí. Mas antes nós vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, os espíritos amigos, agradecendo as bênçãos, né? E todos nós temos recebido, rogando ao Pai que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos dê ânimos fortes para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada, buscando crescer, melhorar cada vez mais. E sempre pedimos, né, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, passando por situações complicadas, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. E hoje, né, em especial, pedimos pelo nosso irmão Francisco, Papa, né, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, mas um grande espírito, um espírito assim que a gente vê de bastante evolução, que buscou dentro da sua religião, né, e ser muito democrático, respeitando todas as religiões e sempre falando em paz, em amor, né? Em igualdade, em respeito. Então, que o seu retorno à pátria espiritual seja envolvido de muita luz, e com certeza ele está sendo recebido pelos amigos, né, espirituais que o precederam nessa viagem, e com certeza também ele é um trabalhador do Mestre Jesus. Né? Nós temos até, já estávamos lendo essa semana, uma mensagem do Divaldo, falando que Francisco foi um dos espíritos escolhidos por Jesus para vir à Terra, né, nesse determinado momento, há 88 anos atrás, ele desencarnou com 88 anos, para promover a paz, a igualdade, o amor entre os homens. E com certeza ele cumpriu com a sua missão. Então, que seu retorno seja de muita paz e muita luz. E também estamos sempre pedindo, né, pelo nosso irmão Divaldo, que encontra-se ainda bastante debilitado, que o Senhor também o abençoe, o elimine, e que ele possa estar entre nós enquanto for da vontade do Pai, né? Mas que ele esteja sempre
muito amparado, e com certeza está pela espiritualidade maior. Então, assim, já né, fazendo as nossas preces em prol da bênção para todos nós e para os nossos irmãos, vamos pedir a Deus que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá começar aqui o nosso estudo. Então, diz assim o Cláudio Fajardo: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Quer dizer, os escribas eram os doutores que explicavam, interpretavam a lei de Moisés para o povo. Os fariseus eram os formadores de uma seita que tinha por base a lei mosaica, né? Quem quiser, tiver alguma dúvida, pega aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início do Evangelho, quando ele vai falar de notícias históricas, né? Na introdução, ele fala assim, notícias históricas, que aqui ele falou que os escribas eram os doutores que explicavam, interpretavam a lei de Moisés para o povo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, terceira parte, notícias históricas. Aí está escrito assim: escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente esse nome escriba aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, eles eram muito ligados aos fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava os fariseus. Então, eles eram o quê? Vamos dizer assim, acompliciados dos fariseus, né? E eles, escribas e os fariseus, antipatizavam com qualquer um que buscasse trazer uma inovação, né? Daí Jesus reprovar tanto os fariseus como os escribas. E depois ele vai falar dos fariseus. Ainda aqui no livro do Evangelho, ele vai dizer assim, vou ler só um pedacinho, né? A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornados artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas no gênero das disputas teológicas e das sutilezas das escolásticas da Idade Média. Aí depois ele vai falar aqui que os fariseus, eu pulei os 2 parágrafos, e ele vai dizer que os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores de culto e das cerimônias cheias de um zelo ardente, de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos. Era aquela coisa muito, vivia muito de aparência, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins, do que como objeto de fé sincera. Não é muito diferente de hoje, né? Usavam a religião como meio de chegarem aos seus objetivos. É, do que objeto de fé sincera. Então, a religião, para eles, era um meio de alcançar o poder. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por uma e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem muito poderosos em Jerusalém, né?
Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que pregava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, e na lei preferia o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão, lhes desmascarar a hipocrisia. Por isso, eles não gostavam de Jesus, pelo que tinha nele encarniçados inimigos. Essa razão porque se ligaram aos príncipes, porque os fariseus se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele, Jesus, o povo e a multidão. Por isso que eles fizeram de tudo para lançar o povo contra Jesus, né? Então, eles fizeram o máximo para lançar o povo contra Jesus e eliminar Jesus, porque Jesus os criticava pela hipocrisia deles, né? Eram pessoas muito hipócritas. Então, voltando aqui ao Cláudio Fajardo, ele fala que os fariseus eram os formadores de uma seita que também tinha por base a lei mosaica, mas conforme entendimento particular e elitista. Eram observadores das práticas exteriores e rigorosos quanto ao culto e à cerimônia. O importante para eles era a aparência e a ostentação da virtude. Por muitas vezes, Jesus condena o orgulho e a hipocrisia reinante em suas ações. Tanto os escribas quanto fariseus eram praticantes de uma justiça parcial. Então, eles não eram imparciais, eles eram parciais. Analisavam-na não com os olhos que veem a verdade, mas dentro de uma ótica interesseira e discriminatória. O julgamento de Jesus é uma prova disso. A forçação de Barra para que o povo escolhesse Barrabás é uma prova disso. Eles mesmos haviam mandado prender Barrabás, que era um revolucionário, que praticava assalto. Não é dizer que Barrabás era um criminoso simplesmente que quisesse assaltar os ricos para botar dinheiro no bolso. Não. Barrabás tem até um livro do José Herculano Pires. Quem tiver interesse, José Herculano Pires, Barrabás. Como ele também tem um livro, Maria de Magdala, ele também tem um livro, Miriam, que é Maria sobre Maria, né? Então, José Herculano Pires tem livro sobre a vida de Maria, a vida de Barrabás, a vida de Maria de Magdala. Barrabás era entre aspas, vamos botar assim, revolucionário. Então, ele liderava um grupo que atacava os ricos. Quando viam aquelas carruagens de soldados, autoridades, fariseus ricos, ele atacava aquelas. Seria para os romanos o terrorista. Ele atacava as carruagens, roubava, roubava o dinheiro deles, matava muitas vezes, também atacava comboios romanos que levavam alimentos, que levavam víveres. E tudo aquilo que eles roubavam, eles dividiam, entregavam para o povo, tinham aqueles grupos, né, que tratavam de pegar todos aqueles alimentos, levar para as famílias mais pobres. Assim também o dinheiro, separavam, ajudavam um aqui, outro aqui. Esses grupos assim, rebeldes, grupos rebeldes. Aqueles romanos, terroristas. Os judeus também terroristas. Por quê? Porque, da mesma maneira que eles atacavam comboios romanos, eles também atacavam comboios de vários empreendedores judeus, de proprietários judeus, entendeu? Comerciantes judeus, pessoas poderosas. E os fariseus tinham muitos prejuízos com eles. A turma de Barra não gostava dos fariseus. Então, os fariseus que fazem pressão junto aos romanos, e Barrabás é preso como criminoso, como terrorista.
Mas a raiva que eles tinham de Jesus, que Jesus condenava a hipocrisia deles, era tanta, que eles insuflaram o povo a escolher Barrabás e não Jesus. Entendeu? Porque como Jesus condenava a hipocrisia deles, eles não poderiam admitir. Poderiam admitir um ladrão, um que eles consideravam terrorista revolucionário, até solto, mas não Jesus. Porque Jesus buscava mostrar para o povo a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos escribas. E eles não aceitavam ser desmascarados. Afinal, eles mostravam para o povo que eles eram santos, homens religiosos, de moral ilibada. A gente sabe que não era nada disso. Quando Jesus faz o possível para desmascará-los, eles se tomam de ódio por Jesus. Daí, no dia do julgamento, são eles que pagam um grupo de pessoas ali na frente do tribunal, né? Aonde Jesus está sendo julgado, né? Quando Pôncio Pilatos pede que eles escolham, os fariseus pagam aqueles homens e aquelas mulheres. Eram miseráveis, a maioria morrendo de fome, uma moedinha aqui, outra moedinha ali, entendeu? E essas pessoas gritam, Barrabás, escolhem Barrabás. Então, o que ele diz aqui? Tanto escribas como quanto fariseus eram praticantes de uma justiça parcial. Analisavam-na não com os olhos que veem a verdade, mas dentro de uma ótica interesseira e discriminatória. Então, se fosse pela verdade, Barrabás continuaria preso e Jesus seria solto. Então, eles preferem soltar alguém que eles consideravam criminoso, um criminoso, e mandar matar alguém que eles consideravam um perigo para o status quo deles. Entendeu? Quando Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, alertava-nos, né? Alerta-nos para a necessidade de agir de forma diferente daqueles que eram por ele considerados como raça de víboras. Jesus os chamava de raça de víboras. Ora, e muitas vezes ele chamou esses homens de raça de víboras na porta do templo. Que tem, ele tem o sermão do 8 Ás, o sermão do cenáculo, o sermão profético, que nós vamos estudar depois. E alguns desses sermões foram feitos na porta do templo, na frente dos fariseus e dos escribas. Quando ele chamou de túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Entendeu? Diabo, diabo. Então, Jesus nos alerta. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, alerta-nos para a necessidade de agir de forma diferente deles, daqueles que eram por ele considerados como raça de víboras. Até hoje, se você chamar alguém, um grupo de raça de víboras, a pessoa treme, né? Raça de víboras é um termo bem pesado. O nosso entendimento do que seja justiça tem que ir muito além daquela que era praticada por eles. Então, o nosso entendimento de justiça tem que ser melhor do que desses escribas, desses fariseus de hoje em dia. Porque nós também temos os escribas e fariseus hoje, né? Temos um monte deles. E no livro Segredo das Bem-aventuranças, José Lázaro Boberni, aqui o meu é página 120, quem quiser, né? Ele vai dizer assim, para compreendermos. Eu vou pedir a vocês, quem tiver aí, pega o livro Vinha de Luz, dá um minutinho aí, quem tiver e quiser, que eu esqueci de falar, o livro Vinha de Luz.
Denise, se estiver em casa, pegar o livro, tiver o livro, a Márcia também. Então, ele diz aqui, para compreendermos o sentido desta parábola, necessitamos retroceder no tempo e conhecer um pouco da história desses personagens, quem eram os escribas e fariseus na ordem social da época para serem censurados por Jesus. Né? Então, quem eram os escribas e os fariseus na ordem social da época para serem censurados por Jesus? Seriam eles criminosos e inimigos da humanidade? Nada disso. Aí a gente vai no Vinha de Luz, capítulo 161, onde Emmanuel vai falar um pouco mais desses escribas e desses fariseus. Se a Denise estiver com o livro, eu peço a ela que pegue, porque depois talvez eu peça para alguém ler alguma coisinha aí, tá? Vinha de Luz. 161, capítulo 161. Cristãos. Aí tem essa passagem de Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Jesus. Aí Emmanuel diz assim, Emmanuel vai interpretar esse versículo 20 do capítulo 5 de Mateus. Emmanuel diz assim, os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo, naturalmente, em casa, deviam ser excelentes por poucos do conforto familiar. Assim diz Emmanuel. Entretanto, o celeste, que é Jesus, a justiça deles deixava a desejar. Então, eles não eram criminosos, eram homens como nós, como nós. Não eram criminosos porque não matavam assim, quer dizer, matavam do ponto de vista quando condenavam alguém à morte. Mas era tudo dentro do quê? Do julgamento. Dentro da lei, entendeu? Por exemplo, apedrejaram uma mulher. Constava da lei deles, se a mulher fosse uma adúltera, mereceria morrer. Então, ela era sacrificada dentro do contexto da lei deles. Entendeu? Não era assim, vão lá apedrejar. A lei dizia isso. A lei dizia: se a mulher for pega em adultério, ela será levada a julgamento e receberá condenação. Então, eles não eram criminosos, porque eles estavam seguindo o quê? A lei deles. Quem é que a gente chama de criminoso? É aquele que age contra a lei. Percebeu a sutileza? Para, por exemplo, o povo americano, alguns estados, vamos dizer o povo todo americano, né? Alguns estados lá na América, nos Estados Unidos, não tem pena de morte. Em alguns estados. Como no Canadá também não tem. Mas em outros estados tem pena de morte. Então, quando alguém é condenado à morte num desses estados americanos, aquele governador, que normalmente é o governador, né, que manda matar aquela pessoa, que ela foi condenada, não está cometendo um crime. Porque no Estado que ele administra, ele governa, tem a pena de morte. Então, perante os homens, ele está seguindo a lei. Pois eles não eram criminosos, né? Cumpriam os deveres deles públicos. Todos os deveres públicos que eles tinham, eles cumpriam. Os privados, os deveres no templo, eles cumpriam, né? Respeitavam aquelas leis estabelecidas, reverenciavam a lei divina, né?
os 10 mandamentos, atendiam aos preceitos da fé deles, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo naquilo que eles consideravam a justiça dele, né? Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos, quer dizer, proporcionadores de conforto para a família deles. Para a família deles. Mas aí vem uma conjunção aqui. Entretanto, para o emissário celeste, para Jesus, a justiça deles deixava a desejar. Entendeu? Então, para Jesus, adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais do culto à prece. Todavia, não oravam expondo o coração. Aqui eu lembro quando muitas pessoas, até alguns espíritas, vamos fazer a oração, vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Né? Ave Maria, Ave Maria, creia em Deus Pai, salve. Oram. E muitos espíritos também. Eu, outro dia, estava vendo, lendo, né? Companheiro falando eh, sobre uma casa espírita, né? Eu não me lembro quem foi que estava falando sobre isso. Ele está dizendo assim, que o pessoal está na casa espírita e diz assim: gente, vamos elevar o pensamento ao Pai, sobre exterioridades da prece. Acho que foi até o Simão Pedro Lima que estava falando sobre isso, né? Que é costume na casa espírita. O pessoal, gente, vamos elevar o pensamento ao alto, a Jesus. Aí o pessoal, o que faz? Faz isso, né? Fecha os olhos. Vamos. Então, é isso assim. Por que você não pode, de repente, fazer sua prece de olho aberto, se você quiser? Mas tem aquela coisa, né? Fecha os olhos, a maioria, abaixa a cabeça e fica ali, né? E aí, muitas vezes, acompanha a prece. Ele estava até falando sobre isso. Porque o pessoal pensa assim, se você está numa casa espírita e ao final o dirigente vai fazer uma prece, as pessoas ficam em dúvida, o que que eu faço? Acompanho a prece do dirigente, da pessoa que está fazendo a prece, ou eu faço a minha? Ele fala, o que você quiser, desde que seja do coração. Se o dirigente estiver fazendo uma prece e você, em silêncio, estiver fazendo a sua prece não vai entrar em choque com a prece dele. Não vai, porque tem gente que acha, né? Ah, a pessoa está terminando ali, está fazendo uma prece, e eu tenho que ficar repetindo as palavras dele. Não, você não precisa, ele estava falando sobre isso. Você pode fazer a sua prece, que a sua prece não vai entrar em conflito com a prece do dirigente. Você pode, se quiser, seguir a prece dele, repetindo as palavras e pensamento, ou você pode fazer a sua própria prece, enquanto ele faz a dele. Essas preces não vão entrar em conflito, que a espiritualidade, o Senhor vai captar tudo. Tá? Então, achei interessante, porque tem pessoas que têm essa preocupação, né? Então, ele fala sobre isso, né? Que a gente faça. Ele diz aqui, ó, não oravam expondo o coração, né? Então, é importante que a gente faça a nossa oração expondo o nosso coração. Aí continua Emmanuel, eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Porque a gente vai perceber o seguinte: é com Jesus e seus seguidores que nós vamos conhecer a verdadeira caridade, que é aquela de dar sem querer nada em troca,
Aí a gente lembra que é a casa do caminho, depois que Jesus morre. Jesus ensinou isso. Entre esses judeus, isso não existia. É lá, o toma lá da cá. Sabe? Eu ajudo quem me ajuda. Eu ajudo os meus, a minha raça, o pessoal do meu povo, quem eu simpatizo. Gentio, então, nossa senhora, esse não tinha direito a nada. Aí eles aqui. Eis porque Jesus traça aos aprendizes um novo padrão de vida. O cristão não surgiu da terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade, diz Emmanuel. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las. Com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, aqui Emmanuel, né, traz para a gente essa visão de quem são aqueles escribas e fariseus. E aí, voltando ao livro Segredo das Bem-aventuranças, o José Lázaro continua. A justiça que eles pregavam deixava muito a desejar, pois eram excessivamente legalistas, ou seja, estavam presos à letra, sem colocar em prática a essência dos ensinamentos. A lei, em suas mãos, se reduzir a rituais insensatos, e os profundos preceitos morais transformavam-se em uma lei civil, superficial, que, acima de tudo, já não tinha qualquer ligação com o amor. O que levou Jesus a criticá-los, né? Porque, deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens. Está lá em Marcos capítulo 7, versículo 8 e 9, né? E a gente percebe a época que Jesus veio à Terra, numa época onde a hipocrisia reinava entre os religiosos, principalmente. Não tanto com os políticos, percebeu? Porque os políticos eram os políticos. Mas Jesus vem numa época que a hipocrisia reinava entre os religiosos do povo judaico. Ele não está se preocupando com os religiosos romanos. Ele não está se preocupando com os religiosos romanos, mas com os religiosos do povo escolhido. O povo que foi escolhido que já tinha a ideia de um Deus único. Então ele chega nesse período. E ele vai atacar, é aí. É aí. A hipocrisia religiosa. E a gente vê que isso é uma coisa tão profunda e tão forte. Olha o que a gente vive hoje. Não é muito disso? Em várias religiões. É hipocrisia religiosa. Então ele fala aqui, o que levou Jesus a criticá-lo? E ele diz, porque deixando, isso é a palavra de Jesus, está lá em Marcos capítulo 7, versículo 8 e 9. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pregavam aos outros, mas não viviam o que ensinavam. É a famosa frase, façam o que mando, mas não façam o que eu faço. Adoravam o Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão em seus erros. Usavam de vãs repetições das preces, mas não demonstravam sentimentos naquilo que exprimiam. Eram bons pregadores e corretos da posição exterior, mas não desciam do pedestal do orgulho falso que construíam para si, para atender o próximo, para desculpá-los e seus equívocos e para orientá-los com amor. Raciocinavam sempre
em atendimento aos interesses pessoais, mas não demonstravam a sincera fraternidade que possibilitasse aos homens o entendimento da verdadeira vinculação à sintonia com o Pai. Então, Jesus vem a essa época para criticar esses homens, esses ditos religiosos. Voltando aqui um pedacinho no, aqui no nosso Hermínio, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui um pedacinho. Aí ele vai dizer justiça segundo o conceito expresso em O Livro dos Espíritos é dar a cada um o que é seu. É na análise do que é do outro, temos que ter total imparcialidade e desprendimento. Não bastasse isso, a expressão usada por aquele que é o caminho para a verdade, para a vida do X, que a nossa justiça tem que exceder a justiça reinante, isto é, tem que ser uma justiça com nuances de amor. Não basta ser um funcionário que sempre chega na hora. É preciso saber usar os minutos. Eu achei ótimo essa frase aqui. Não basta ser um funcionário que sempre chega na hora. Aquele cumpridor, né? Cumpridor, eu sempre estou ali na hora. Mas é aquele que sabe usar os minutos. Não só atender bem aos que nos tratam deste modo, mas, acima de tudo, ser solícito com aqueles que nos são difíceis no trato diário. Não simplesmente fazer o bem, mas fazer bem. Né? Muito bom isso. E aí ele traz essa passagem, quem tiver o lápis aí quiser adotar, Lucas capítulo 6, versículo 32, né? Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 32, né? E aí vem de modo nenhum, que é como Jesus disse aqui, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. De modo nenhum. De maneira nenhuma. De nenhuma forma. Não há negociação. É imperativo. Agir como nos ensina o mestre. Olha aí, Jesus, o guia modelo. Olha o modelo. Aqui ele diz, agir como ensina o mestre. A gente pode botar uma setinha aqui, ó, e botar Jesus, o modelo. Jesus, o modelo. Né? Jesus, o modelo. Não é uma das formas de ir ao Pai, é a única. A única forma de ir ao Pai é agir como nos ensina o mestre. Isso não é uma das formas. Porque ele diz assim, quais as formas que o homem tem para ir ao Pai? Quais as formas? Então, parece que tem várias. Não, só tem uma. Só tem uma. Agir como Jesus ensinou. É a única forma que se tem de se aproximar de Deus. Então, aqui não tem essa coisa de várias opções. Porque os falsos, os hipócritas vão dizer o quê? Ah, se você seguir os preceitos da religião, né? Cumprir com aquilo tudo, participar daquelas oferendas, daquelas reuniões, assistir tantas palestras públicas, tomar tantos números de passe, aí você se aproxima do Senhor. Não, não. Ele diz que a única é agir como nos ensina o mestre. Então, não tem nenhuma outra condição. É isso aqui. Você haja como ensina Jesus, como ensinou Jesus. Essa é a forma. Essa é a forma, né? Aí agora eu vou voltar novamente ao segredo das bem-aventuranças,
quando ele vai dizer assim, ó, a lei antiga, seguida pelos escribas e fariseus, era pautada na justiça do olho por olho, dente por dente, ou seja, na lei da reciprocidade, na retaliação igual proporção ao ato cometido. É a chamada lei de talião. Encerra a ideia de correspondência, de correlação e semelhança entre o mal causado a alguém e o castigo imposto a quem o causou. Então, é assim: para tal crime, tal e qual pena. Está no direito hebraico. No direito hebraico está escrito aqui, sim, o criminoso é punido. Somente quer dizer, de maneira igual ao dano causado a outro. Está lá no livro de Êxodo, quem quiser adotar aí, Êxodo, capítulo 21, versículos 18 a 25. Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Capítulo 21, versículo 18 a 25. Então, diz assim, Jesus, no entanto, então, o sujeito é punido igual, né? O criminoso é punido mente de maneira, quer dizer, de maneira igual ao dano causado a outro. Jesus, no entanto, traz aos homens uma justiça diferente, um novo padrão de conduta que pudesse verdadeiramente fazer a vontade do Pai, desenvolvendo o amor divino em nossos corações. Porque esse tal de dente por dente, olho por olho, o que ele faz? Ele perpetua a dor e o sofrimento, o ódio. Eu matei a sua família, você vem e mata a minha. Agora você está castigado, e eu vou ficar contente? Porque ele me castigou assim, que eu matei a família dele e ele matou a minha? Eu vou ficar, não, tudo bem, eu concordo, eu matei a sua família, você agora mata a minha, e eu vou ficar quieto? Não! Eu vou atrás dele novamente. E depois ele vem atrás de mim. E eu vou atrás dele novamente. E ele vem atrás de mim. E assim se passam milênios e milênios. Milênios e milênios. E Jesus traz para os homens uma justiça diferente, um novo padrão de conduta que pudesse verdadeiramente fazer a vontade do Pai, desenvolvendo o amor divino em nossos corações. Sua mensagem amorosa ensina o homem, por meio de parábolas, a desenvolver o reino de Deus que se encontra invariavelmente dentro de nós mesmos, sem quaisquer pruridos exteriores, despertando o reino de Deus, criamos em nós condições para o fluxo de irradiação do amor de Deus aos semelhantes. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha o perdão colocado aí. Qual é o grande exemplo de Jesus desse? No momento da morte dele. Ele podia dizer o quê? Senhor, detona todo mundo. Não é? Não foi isso que Pedro e André, Pedro, João e Tiago Maior falaram quando eles saíram para buscar hospedagem para Jesus? O dente por dente, olho por olho. E eles não conseguiram, porque ninguém quis dar abrigo a Jesus. Ninguém. Eles estavam em terra de samaritanos. Estavam em terra de samaritanos. E aí Jesus mandou que eles batessem nas portas pedindo abrigo, porque era normal dar abrigo aos viajantes. Os samaritanos, ao perceberem que João e Tiago eram de Jerusalém, eram adversários, o que eles fizeram? Não deram. Eles voltaram, conhecedores da lei hebraica, do dente por dente, olho por olho, lei de talião, disseram: Senhor, esses homens se negaram a dar hospedagem ao Senhor. Faz o seguinte: pede aos anjos que mande do céu foguetes, raios, e queime tudo
dizime toda aquela aldeia, queime todas as casas dos que negaram. É isso. Lei de Tadeu. Eram discípulos de Jesus, mas na cabeça deles era essa lei que imperava. Jesus diz: não, não é nada disso. Quando Jesus está morrendo, na cruz, o que é que ele diz? Pai, perdoa-os. Ele podia dizer uma coisa, ele podia dizer assim, relembra João e Tiago, que mandaram eu queimar aquele povo e eu não quis, agora eu quero queimar todos eles. Mas não, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha a indulgência que ele pede. Perdoa-os. Ele pede perdão por nós e se mostra que indulgente, fraterno. Né? Então, aqui, ele diz aqui, né? É preciso que nos coloquemos no lugar do ofensor. Isso é uma das coisas que Jesus ensina e muito difícil para todos nós. Olha aqui. É preciso que nos coloquemos no lugar do ofensor, para que lhe possamos perceber a penúria da alma, de tal sorte que estendamos o nosso amor no que estiver ao nosso alcance. Talvez esteja ele, o ofensor, agindo no clima de enganos lastimáveis, sofrendo constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, atuando sob a hipnose da ambição desregrada por irresponsabilidade decorrente de ignorância, sem autocrítica, em aflitivo momento de provação. Se entrarmos no clima do ofensor, olha aí, se nós entrarmos no clima do ofensor, respondendo em igual maior proporção às ofensas, estaremos sendo inconsequentes, passando recibo aos insultos e provocações, isto é, aceitando como verdade aquilo que ele lança para fora. Naquele momento, e com o que nada temos a ver. Então, só o José Lázaro diz aqui: se eu respondo ao ofensor com a mesma violência, com a mesma gravidade, eu estarei o quê? Eu estarei passando o recibo aos insultos e provocações, achando que ele está agindo de uma forma correta ao cometer a violência. E nada mais justo que eu haja com a mesma violência que ele. Pronto, ó, eu me igualei a ele. Eu estarei passando esse recibo aos insultos e provocações. Então, eu vou agir exatamente igual a ele. E não há mais nada do que surpreendente é quando o ofensor não recebe a mesma agressão que o levou a agredir o outro. Ele fica, ele desmorona. Ele desmorona. Porque o que ele espera? A resposta é igual. E quando isso não acontece, é como uma pessoa, como a gente diz por aí, ficou sem pai nem mãe. Como diz o outro, né? Cortou na raiz e deixou o cara flutuando. Cortou os pés, o cara ficou flutuando. Porque não é isso que o ofensor. Quando a pessoa agride o outro, ele já vai preparado para a resposta. E quando a pessoa não dá a resposta semelhante à que ele fez, deu a agressão que ele fez, o que ele faz? Ele ofende o outro. Não vai falar nada. Vai ficar aí calado, que nem uma barata. Não é homem, não. Vem aqui, vem aqui. É porque ele quer que o outro se iguale a ele. E se a pessoa não se iguala a ele fica desestruturado. A raiva dele até aumenta. Porque aí ele faz o quê? Ele olha
para os lados. Que aí ele percebe que quem está do lado está olhando para ele e dizendo assim: e aí, você agrediu e o outro não fez nada. E ele olha para o lado, ele se sente mal. Ele se sente mal com os olhares, os pensamentos dos outros. Então, você quer desestruturar alguém? Não responda à agressão. A pessoa fica totalmente desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Então, ele fala aqui. E detalhe, se você entra na onda dele, você está trazendo para você o problema dele. E você não tem nada a ver com aquilo. Você não tem nada a ver com aquilo. Então, ele diz aqui, é ato de caridade não agravar o desequilíbrio do ofensor, com reações impensadas. Poderia até trazer mais prejuízo para você. Lembremos o ensinamento do mestre, quando ele disse lá, né? Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Tá? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E é justamente aquele que ofende que está necessitando ser socorrido pela nossa compreensão, a fim de ajudá-lo a se restabelecer. Se vocês tiverem aí, eu esqueci também de mandar vocês pegarem o livro, deixa eu ver aqui, Ceifa de Luz. Cadê o meu? Ah, tá aqui. Ceifa de Luz, quem tiver. Ou então vocês podem anotar aí, Ceifa de Luz, no capítulo 49. Emmanuel também vai fazer uma página linda, né? Também em cima desse versículo, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus, tá, Mateus capítulo 5, versículo 20. Então, nesse capítulo 49 do livro Ceifa de Luz, Emmanuel diz assim, conte ofensas, a fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que está em João capítulo 13, versículo 34, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também, esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso, ajuda possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar no mais diversos graus de dificuldade e perturbação, né? Talvez esteja. Deixa eu ver aqui. Talvez esteja, né, no crime de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa, agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3? E a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações, os quais nada temos que ver. Então, quando a gente responde à ofensa, a gente se torna um inconsequente. Aí ele faz uma pergunta: se temos o espírito pacificado no dever cumprido, por que deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos, envolvidos
em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando são perante Jesus, chamados a socorrer os doentes. Porque Jesus falou: eu vim para os doentes, não para os sãos. Com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, ele fala aqui: nunca responda a uma ofensa. Nunca responda a uma ofensa. Fica calado, entra em prece, né? Entra em prece, não responda a ofensa, porque se você responder a ofensa, você não sabe o que pode vir do outro. A gente vê muito isso no trânsito. O sujeito te dá uma fechada, às vezes nem arranhou teu carro, ou então às vezes é uma coisinha boba, que você pode gastar uns 50, 100, R$ 200 para corrigir. Aí você sai do carro, seu isso, seu aquilo, aí ele tira a arma e pimba, dá um tiro em você. Ou então você tem uma arma no carro, sai com um pedaço de pau, qualquer coisa, e você que comete agressão. Como tem gente que sai do carro, que o outro dia eu estava vendo, o cara deu uma fechada, coisa boba, deu uma fechada dele. Ele saiu do carro, olha só, com um pedaço de ferro, quebrou o carro todo do outro cara. Vidros, tudo. E aí? Além de corrigir o arranhãozinho que o cara deu no carro dele, ele ia ter que pagar todo o conserto do carro do outro. Mas ele saiu uma fera. Não pensou, respondeu à agressão. E quem ficou com prejuízo maior? Ele, que o carro do outro está quebrado, mas ele que vai pagar. Ele que vai pagar. Então, por isso que Chico ensinava, né? Água, lembra a água do Evangelho? Que ele dizia assim, ó, alguém te ofendeu, faz isso, ó. Enche a boca de água para você não responder. Porque você não sabe o que pode vir. Pode ser algo muito pior para você. E você está passando um recibo. Você tem que ver aquele que ofende como alguém que está em desequilíbrio, como alguém que está doente, necessitando de ajuda. Fica quieto, faz a tua prece. Faz a tua prece. Vai embora, se desvia, dá um jeito de não participar. Se você está num lugar, vai embora daquele lugar, mas não entra na sintonia daquela criatura, que muitas vezes ela está querendo isso, para dar vazão àquela doença que ela está carregando no coração. E você, muitas vezes, entra. E eu sei que é difícil ainda para a gente, Jesus nos ensinou. Por quê? Porque é por causa do nosso orgulho. Mas quando a gente age assim, a gente está seguindo a lei de Talião, que é a lei do dente por dente, olho por olho. Ele me ofendeu assim, eu vou ofendê-lo no mesmo nível. Aí tem aquele ditado, né? Na cara que mamãe beijou, ninguém mete a mãe. Vamos voltar aqui para o Cláudio Fajardo. Aí ele diz aqui, né? Entrarei no reino de Deus. Quer dizer, de modo nenhum, se a nossa justiça não for melhor que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. O verbo entrar leva-nos a pensar em uma ação consciente. É preciso fazer desta forma, é realizar com objetivos, né? Então, é preciso pensar em uma ação consciente. Para atingirmos algo maior, é urgente fazermos por merecê-lo. Entrareis no futuro, o verbo está no futuro, né? Entrareis no futuro, mostra a necessidade
de mudarmos nossa conduta no presente, para depois almejarmos algo melhor. Então, a gente precisa mudar a nossa conduta hoje, para que a gente, no futuro, possa almejar algo melhor. O efeito é definido no exato momento da causa, mas vem depois desta. Então, no momento que o fato está acontecendo, o efeito é definido, mas ele vem depois. Ele vem depois, né? E aqui, o Cláudio Fajardo, não, o José Lázaro, ele vai dizer assim, deixa eu achar aqui, como o reino de Deus, como o reino de Deus é conquista íntima, é do livro Segredo das Bem-aventuranças. Como o reino de Deus é conquista íntima e não vem do exterior, Jesus assim se expressou: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum para o reino dos céus. Entrar é no sentido de alinhar-se com as leis divinas, gravadas na consciência. Lembra? Livro dos Espíritos, questão 621? Onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Chegou a comparar a falsa justiça dos escribas e fariseus com as meretrizes e publicanos, ao dizer, em verdade vos digo, que os publicanos, gente, ia para a cruz. Olha só o que ele disse para os homens. Jesus disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino. Olha o que ele falou. Que os publicanos, que não eram simpáticos aos fariseus, né? Ou melhor, os fariseus e os escribas, não simpatizavam com os publicanos. E aí ele vai dizer que os publicanos e as meretrizes, né? Quem são os publicanos? Olha só, os publicanos, está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, eram assim chamados na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Os judeus, os fariseus, os escribas, odiavam os coletores de impostos, que eram chamados publicanos. E Jesus vai dizer para eles que os publicanos, coletores de impostos, que eles odiavam, e as meretrizes, que eles consideravam lixo do lixo, iriam entrar no reino de Deus na frente deles. Que os publicanos e as meretrizes não eram tão hipócritas quanto eles. Ou melhor, que eles, fariseus, eram mais hipócritas e pecadores que os coletores de impostos que as meretrizes. Meu Deus do céu. Mas, então ele diz aqui, ele comparou a falsa justiça dos escribas e fariseus com as meretrizes e publicanos, ao dizer, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós do reino. Isso está lá em Mateus capítulo 21, versículo 31. Quero o mestre alertar com isso que o que importa não é demonstrarmos ser, mas o que efetivamente somos. Por consequência, teremos que agir de forma diferente deles, que estavam presos mais às práticas, ao rigorismo do culto e às cerimônias. Jesus os chamou várias vezes de raça de víboras. A justiça verdadeira tem que ir muito além daquilo que os escribas e fariseus praticavam, para que possamos desenvolver o reino de Deus em nossa intimidade. Então, nós não podemos ter essa hipocrisia dos escribas e fariseus, né? Então, não é importante demonstrar ser, mas precisamos mostrar o que efetivamente nós
somos. Então, veja como Jesus, nessa aula de hoje, está falando da nossa conduta moral. Ele está trabalhando hoje com esse versículo, é a nossa conduta moral. Por isso que ele é guia e modelo. Modelo. Essa aula toda hoje trata de conduta moral. Aí, para encerrar, voltando ao Sermão do Monte de Cláudio Fajardo, o reino dos céus, como já referimos anteriormente, está diretamente ligado, olha aí, ó, com proceder. É o tema da aula de hoje. O reino dos céus, como já referimos anteriormente, está diretamente ligado com proceder de acordo com a vontade do Criador. Só o caminhar de acordo com ela, quer dizer, que ela é essa? Vontade do Criador. Só o caminhar de acordo com a vontade do Criador é que nos dá a certeza e a segurança da verdadeira felicidade. Da verdadeira felicidade. Que tanto almejamos e que é característica básica do reino divulgado por Jesus. Então, essa aula de hoje é toda ela trabalhando essa questão da nossa conduta moral, do nosso proceder. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam ali ligadas, né, o que Jesus disse para aquele povo daquela época. Não é o que Jesus disse para aquele povo daquela época. É o que ele está dizendo para nós hoje. Porque hoje nós estamos vivendo essa questão da hipocrisia dentro de todas as religiões. Tá? Dentro de todas as religiões. Não é só dentro. E também dentro das instituições. Está aí, para a gente ver. Hoje mesmo estourou um escândalo aí do INSS, que já vem desde 2016, não é? Pessoas roubando dinheiro do aposentado, pessoas que estão, ó, que quem dirige o INSS é procurador da justiça, elites. O dinheiro roubado não está em bancos, já se transformou em propriedades. Carros de luxo, mansões, aviões, barcos, joias, objetos de arte. E a pessoa vai para a televisão, faz entrevistas, se mostra. Eu sou um procurador, eu sou um juiz, eu sou um grande empresário. Aquela aparência, o túmulo caiado, por dentro é podridão. É isso. Devemos nós atirar pedras deles? Não, não. Esse é o difícil nosso. Safado tem que ir preso. São espíritos doentes. Imagina para um desses cidadãos que tem todo o seu staff, né? Que seria um procurador, tem seus pares, não tem? São procuradores da justiça, procuradores da justiça. Homens que estudaram muitos anos para serem juízes, advogados, se especializaram. Imagine quando ele olha para o lado e os seus pares ficam assim, ó. E quando o nome de um homem, o retrato de um homem desse aparece na página
polícia. Quando a Polícia Federal bate às 5 horas da manhã, que é o horário dela, na porta da mansão dele, naquele condomínio de luxo, e os vizinhos escutam o barulho e olham, tá levando o fulano. Quando o filho dele vai para a universidade, faculdade, colégio, e todos os colegas já assistiram o jornal, que chega da escola às 7, mas estourando o jornal das 6 horas da manhã, antes de ir para o colégio, viu a foto dele estampada lá, e o filho dele chega na escola e olha para os colegas, e os colegas, vi seu pai hoje na TV. Quando a esposa dele, que também é uma funcionária, tem às vezes cargo comissionado, vai para a empresa dela e os funcionários, do faxineiro ao porteiro, à secretária, ficam olhando para assim, já sei onde seu marido está hoje. Quer vergonha maior? Quer destruição maior para aquela criatura que construiu sua vida dentro do orgulho, de uma posição, aparentando ser alguém? Lembra do escriba? Mas que aí a podridão, quando vem de uma vez, né? Todo mundo sente um mau cheiro do túmulo caiado. Aí começam o quê? Os amigos se afastar, porque ninguém, né? Ninguém, tipo assim, apaga o contato dele do meu celular, né? Vai lá no meu Zap, tenho conversas com ele, apaga todas as conversas, elimina ele da minha lista de contato, se possível, joga meu celular fora, um para outro. Porque se pegar o celular dele e tiver o meu telefone lá, vão vir em mim. Então, vai assim, paga tudo, quebra o celular, joga lá o negócio do celular dentro do lago, compra outro celular, pelo amor de Deus. Você não sabe quem ele é, porque se torna quase como eles chamavam antes, né? Um leproso, onde todo mundo quer se afastar. E todo mundo, para poder mostrar que está distante dele, quer jogar pedra nele. Não, jogar, porque se alguém disser assim, estou com pena dele, o quê? Então você roubou com ele. Então, cara, o que, é que o cara faz? Não, vamos condená-lo, vamos jogar pedra. Joga pedra nele. Porque aí o pessoal vai ver que você está jogando pedra e vai dizer assim: não, tem parceria com ele. Está jogando pedra nele. Então, aquela criatura criou o seu próprio inferno, a sua própria desgraça. Aí vem a famosa pergunta: ele precisa que você o jurie? Não. Qual é o nosso papel? Orar por ele. Senhor, tem misericórdia dele. Senhor, perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. Senhor, tenha misericórdia desse nosso irmão. Porque você já sabe. Não é porque você vai pedir a Deus que tenha misericórdia dele, que o perdoe, que ele vai ter que. Você vai tirar dele a reparação que ele vai ter que fazer. Não é? Porque ele vai ter que se reajustar com a lei. Não é porque tem gente que acha que se eu pedir a Deus para protegê-lo, abençoá-lo, perdoá-lo, ele não vai pagar por seus crimes. Independente do que você está falando, ele vai sim. Mas Jesus pede o quê? Uma nova forma de agir. É isso que Jesus pede para todos nós. Uma forma nova de conduta. Ele diz aqui, ó, ele diz aqui, Jesus traz aos homens uma justiça diferente, um novo, está no segredo das bem-aventuranças, um novo padrão de conduta que pudesse verdadeiramente fazer a vontade do Pai, desenvolvendo o amor divino em nossos corações. Fazia o outro que gostaria que te fizessem.
Ora por ele, ora por eles. Pede a Deus que tenha misericórdia deles, porque esses irmãos vão precisar. Porque o poço em que eles se mergulharam é muito fundo, é muito fundo, né? Então, e Deus, para nossa surpresa e tristeza, não precisa da nossa ajuda. Não, para que a justiça seja feita, não precisa da nossa ajuda. Então, e tenhamos Jesus como exemplo. Aqui é tirar pedra. Faça a sua prece à noite por esses irmãos que se enterraram nessa lama, se enterraram nesse lodo, que se autodestruíram e vão ter que agora sofrer as consequências naturais dos atos praticados. Não é castigo divino, é a lei. Então, é isso que Jesus nos pede. Então, essa aula de hoje fala da nossa conduta moral e dessa justiça, diferente da justiça dos homens, que Jesus traz para nós. Então, uma coisa, né? Muito bonita. Por isso que eu gosto muito desse estudo do Sermão do Monte. Ele nos mostra isso. É fácil para a gente fazer isso? Não. Porque logo a vontade diz, safado, roubando dinheiro do INSS, muito aposentado, aparecendo um monte de empréstimo no pagamento do aposentado, que o aposentado diz que não pediu, aparecendo aquela coisa toda, né? A gente quer o quê? A gente quer tirar pedra, e nós ainda estamos. Mas Jesus nos convida a uma conduta diferente. Por isso que ele foi para a cruz. Que os fariseus não aceitavam isso. Então a gente percebe, né? Como esse Jesus era danadinho. É É isso muito difícil mesmo, Rose, mas aqui, eu ó. acho que a gente já está conseguindo fazer isso, Então, né? essa aula de hoje, porque como houve esse fato, é um escândalo que realmente, uma coisa de muitos anos, que já vem, não começou agora, começou lá em 2015, é muito dinheiro, um volume de ganho, dinheiro muito. E vai surgir muita coisa. Então vamos orar por esses irmãos. Vamos orar. Porque tem aquela outra frase de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, ser um diretor de um INSS é muita responsabilidade. Era para, né, fazer justiça, pagar os salários daqueles que já trabalharam, aposentadoria. Olha que posição. Então, todos aqueles que praticaram o ilícito terão que responder por isso. Mas Deus não precisa do nosso, da nossa ajuda para fazer a justiça. Então vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Vamos orar, porque ele disse: se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Então ela tem que exceder, né? Então, mais uma lição que Jesus, através do Sermão do Monte, nos traz, né? Eu Precisamos. gostei muito da história do Barrabás, eu não conhecia. A história de Barrabás. Achei muito interessante. Porque tem o livro Herculano Pires, ele tem um livro Barrabás, contando a história. Aí a gente vai ver que não é nada dessa história tradicional. Completamente diferente. Barrabás, Maria de Magdala, a de Maria de Nazaré é Miriam. Eu até mexi no livro hoje. Miriam, a vida de Maria de Nazaré. Ele tem esses livros biográficos também. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, que daqui a pouco nós vamos começar nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. E só temos a agradecer. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento, por favor, minha amiga. Não só temos a agradecer, mas esse momento de reflexão, de conhecimento, de sabedoria do nosso Mestre Jesus, que era assim audacioso, ele não tinha medo de ninguém, ele simplesmente agia
aquilo que ele achava que estava certo, que ele achava, não, ele sabia que estava certo. Então a gente vê esse homem aqui veio, o quanto que ele fez, né? O quanto que ele semeou e os frutos estão aí para quem quiser colher, para quem quiser saborear da sua sabedoria. Então só temos a agradecer, Senhor. E essa obra nos traz essa visão mais real, né, desse mestre, desse homem que aqui veio com esse propósito de trazer a verdade, né, a luz para todos nós aqui da humanidade. Então, só temos a agradecer por mais essa aula, por mais esse conhecimento e reflexão. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, semana que vem, dia 30, nós vamos começar nesse item. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 30/4/25, tá bom? Então, bom estudo para vocês, um bom trabalho, que o Senhor continue a nos abençoar. Graças a Deus. Graças a Deus.